Olá, queridos alunos, tudo bem? Estou eu aqui de volta, professor Guilherme Correia, mais uma aula de Direito Empresarial, a última aula de Direito Empresarial sobre títulos de crédito para a gente fechar a tua preparação para o exame de ordem. Como eu disse para você no bloco 2 dos títulos de crédito, esse é o bloco 3, agora a gente vai falar de nota promissória, cheque e duplicata. São observações importantes. É óbvio que se a gente tivesse tempo, a gente teria aqui uma aula praticamente para cada um dos institutos. Mas a gente vai focar no quê? No que aparece no teu exame de ordem. Não precisa se preocupar tanto assim. Nota promissória é o que menos cai, tá? É o que menos cai, sem dúvida nenhuma, dos três que a gente vai falar agora. Tanto que você vai ver que a abordagem é bem menor, tá? Regulada também pelo decreto 57663/66, lembrar que esse decreto ele internalizou a LUG, né, ou regulamentou a lei uniforme no Brasil, e as observações que eu tenho a fazer são muito simples. A primeira delas, a nota promissória é um título diferente de todos os outros, porque é uma promessa de pagamento, em que o sacador, o emitente do título, chamado de promitente, subscritor, promete pagar determinada quantia ao beneficiário, o famoso tomador. Desta forma, criam-se duas situações jurídicas, o promitente e o beneficiário. Eu, Guilherme, prometo pagar a quantia de 30 mil reais ao Ricardo na data tal. Acabou. Isso é uma promissória. Simples assim? Simples assim. Posso fazer isso, professor, num pedaço de papel? Pode. Tem modelo vinculado como cheque? Não. Basta seguir os requisitos da lei, tá? A lei uniforme no artigo 77 estabeleceu que serão aplicáveis às notas promissórias as regras relativas à letra de câmbio naquilo em que é a compatibilidade, por isso que eu fiz essa menção já no início ali, tá? E para fechar, duas observações finais. Quando eu falo em título de promessa de pagamento, eu prometo a pagar, não tem aceite. Mas você não tem que aceitar? Como aceitar o que eu prometi? É como se eu fizesse uma promessa e condicionada a um aceite meu dessa promessa. Não, se eu prometi, prometi, tá ponto. Não precisa de aceite, tá? E a súmula 258 da STJ. Súmula bastante importante, que às vezes cai na parte de processo de execução, no processo civil, mas normalmente aparece em direito empresarial nessa parte aqui, ó. Olha lá. A nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não goza de autonomia em razão da iliquidez do título que a originou. Então o que acontece? Antigamente os bancos faziam o seguinte, alguns ainda fazem hoje. Te abrem um crédito e faziam você assinar uma nota promissória, dizendo que você tem o valor daquela dívida. Então, por exemplo, assim, eu abri um crédito de 30 mil reais, tá? Abertura de crédito lá, vamos imaginar um cheque especial, tá? Eu tenho um limite de 30 mil reais. Aí eu assino uma nota promissória que eu devo 30 mil reais, ponto. Aí eu paro de pagar. Saco o meu limite e não vou restituindo quando eu vejo tá aqueles juros absurdos, 10, 12, 15% ao mês, estou devendo o mundo, não tenho como pagar. O que os bancos faziam? Executavam esse contrato. O judiciário dizia, não, isso não é título de executivo, tinha que entrar com uma ação monitória. O que eles começaram a fazer? Mandaram você assinar a nota promissória. Aí eles executavam a nota promissória de 30 mil com todos os acréscimos que eram aqueles juros absurdos. O judiciário dizia, não, da mesma forma que antes. A nota promissória fala em 30 mil, mas o título que deu origem a essa nota promissória, que é esse contrato, tem um valor que a gente não sabe aqui, que não tem como calcular agora, então, portanto, não é possível entrar com a execução. Nesse caso, vai se valer do quê? Da ação monitória. Beleza? Sobre promissória era isso. Cheque. Lei específica. Qual é a lei que regula o cheque no Brasil? 7347 de 85. O que é importante lembrar do cheque? Primeira coisa, o conceito. O que é um cheque, professor? Ordem de pagamento à vista, emitida contra um banco ou instituição financeira equiparada em razão de provisão. O que é a provisão? Dinheiro em conta ou limite em conta, que o emitente possui junto ao banco sacado. Já caiu o exame de ordem dizendo que era uma ordem de pagamento à vista, emitida contra um banco ou pessoa jurídica equiparada. Cuidado, instituição financeira equiparada, tá? Professor, é ordem de pagamento à vista? Sim. Mas eu fiz o cheque hoje, por exemplo, dia 15 de julho. O cara pode ir hoje no banco receber? Pode. Mas se eu colocar ali um bom para 15 de outubro, ele pode ir no banco hoje? Pode. E se ele for, o banco paga? Paga. Porque o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Tá, mas aí é sacanagem, né? Porque eu combinei com ele que era 15 de outubro.
combinou, e isso o ordenamento jurídico também reconhece. O ordenamento vai dizer o seguinte: o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Ponto. Apresentado no banco, o banco paga. Ponto também. Só que você combinou com ele que ele só poderia apresentar para pagamento em 15 de outubro. E ele fez o quê? Quebrou essa regra. Sim ou não? Sim. Nesse caso, vocês dois têm uma relação contratual, que era combinado a data do depósito do cheque. Ele descumpriu. Por isso, ele vai pagar uma indenização para você. Então, se você quiser processá-lo e obter um dano moral, você pode, tá? Súmula 370 do STJ. Agora, você não pode processar o banco, porque o banco está na dele. O banco está pagando porque é uma ordem de pagamento à vista, tá? Quando eu crio o cheque, então, quando eu emito um cheque, eu crio 3 situações jurídicas distintas. O emitente, o sacador, que é o correntista, que é quem faz o cheque, preenche a folha de cheque e assina. O sacado, que é o banco, ou essa instituição equiparada. E o beneficiário, aquele que receberá o valor constante no cheque, que é aquele campo onde você põe ali, pague-se a fulano, quando você nomina o cheque. Tá? Em relação ao valor, você vai preencher o cheque. Caso haja divergência entre o valor indicado por extenso e aquele indicado em algarismos, prevalecerá aquele. Quer dizer o quê? Se lá no algarismos eu coloquei 5 mil reais, por extenso eu coloquei 500 reais, vale os 500 reais. Normalmente o banco te liga para ver qual é o valor, para você corrigir, mas não haveria essa necessidade, a lei diz muito claramente. Se houver divergência entre o valor indicado por extenso e o valor indicado em algarismos, vale o valor em extenso, tá? Essa é a lógica. Prazo de apresentação. Isso é o que mais cai sobre cheque em prova. O cheque tem um prazo de apresentação que pode ser de 30 ou 60 dias. Ponto. Dias, não fala em meses, aí fala em dias. 30 dias quando o cheque for na mesma praça. 60 dias quando o cheque for de praças diferentes. Agora, professor, o que significa isso? Vamos lá. Para você verificar se o cheque é de mesma praça, primeiro ponto, você precisa olhar onde é a agência que aquele cara tem conta. Onde eu olho isso? Lado esquerdo, imagine que essa tela seja um cheque. Aqui embaixo vai ter as informações da tua agência. Banco tal, agência tal, rua tal, cidade tal. Essa é a chamada praça de pagamento, tá? Quando você preenche o teu cheque, você coloca a tua assinatura e o local e a data. O local em que você está e a data do dia que você está preenchendo o cheque, certo? Certo. Se esse local for igual ao daqui, a mesma cidade, a gente vai falar que o cheque é da mesma praça. Se aqui for uma cidade e aqui outra, a gente vai dizer que os cheques são de praças diferentes. Agora, cuidado. Princípio da literalidade. Vale o que está escrito. Se você está em Curitiba, tá? A tua agência é em Curitiba, tá? Você escreveu Rio de Janeiro porque você morou muito tempo no Rio de Janeiro e você se habituou a escrever Rio de Janeiro aqui, e a pessoa receber esse cheque e não falar nada, presume-se que foi emitido no Rio de Janeiro. E, portanto, praça de emissão Rio de Janeiro, praça de pagamento Curitiba. Nesse caso, nós teríamos o quê? Um cheque de praças diferentes. O que muda? O prazo de apresentação. É o prazo que, em tese, você tem para levar ao banco para pagamento. Dentro da mesma praça, 30 dias contados da emissão. Praças diferentes, 60 dias contados da emissão. Dias úteis ou corridos? Corridos. Agora, o que muda? Se 30, se 60, muda o seguinte. Passados os 30 dias, se for cheque da mesma praça, começa a contar um prazo prescricional desse cheque, que é de 6 meses. Se forem praças diferentes, passados os 60 dias, começa a contar o prazo prescricional, que também é de 6 meses. Em resumo, o cheque prescreve em 6 meses. Ponto. Mas contados do quando 6 meses? Do fim do prazo de apresentação. Então, quando o cheque é de praça diferente, ele demora mais para prescrever. Não porque o prazo de prescrição é maior, mas sim porque o prazo de apresentação é maior. E como o prazo de apresentação é maior, eu começo mais tarde a contar o prazo prescricional
por essa razão é que demora mais para prescrever, tá? Quando o cheque está prescrito, o que acontece? Duas coisas, eu não posso mais executá-lo, só posso cobrar mediante ação monitória ou ação de conhecimento, e o banco não pode mais pagar. Então eu emiti um cheque hoje, passou 30 dias, era da mesma praça, o banco pode pagar? Pode, não tem problema nenhum. Agora, passou 30 dias e passou os 6 meses, o banco paga? Não. Cheque prescrito ele não paga. Por isso dá muito problema em virada de ano. Você vai preencher um cheque, tá? Virou 2017 para 2018. Você vai lá 10 de janeiro de 2017, tá com a cabeça no ano passado ainda. Se o cara receber o comerciante, ele se ferrou, porque ele não vai conseguir cobrar. Ou vai levar no banco, o banco vai falar, ó, tá prescrito o cheque, cara. Não, mas ele emitiu ontem. Mas o que está escrito aqui não é isso. O que está escrito aqui é que ele emitiu em 10 de janeiro de 2017. Passados os 30 dias ou os 60 de apresentação, mais os 6 meses, já era, prescreveu, não vou te pagar, tá? Então, por isso que o comerciante chama atenção. Não, 17 não, 18, faz outra folha aí, porque essa eu não vou conseguir receber, tá? Alguns tipos de cheque importantes. O visado e o administrativo. Não confunda, tá? O visado é aquele que eu emito, mas eu vou no banco e digo, banco, o seguinte, garanta para mim esse cheque. Como? Vise. O que é o visado? Ele assina no verso do cheque o banco. E quando ele assina no verso, ele está dizendo o que para quem recebe esse cheque? Ó, seguinte, durante o prazo de apresentação, o valor desse cheque está disponível na conta. Então eu emiti um cheque de 10 mil reais. Aí você olha e fala, aí cara, e se tiver sem fundo? Relaxa, eu vou ali no banco e já volto. Volto e o banco visa o cheque. Você olha e fala, ah tá, quer dizer o quê? Durante o prazo de apresentação, o banco garante para você que esse dinheiro está na minha conta. Mas por que ele garante? Porque eu peço para ele garantir para mim. E aí ele faz o quê? Ele pega esse dinheiro da minha conta e desloca. Deixa lá destacado para pagar esse cheque. Agora, passou o prazo de apresentação, esse dinheiro que estava designado para pagar o cheque é liberado, tá? Então, cuidado com isso, né? O banco até vai pagar depois do prazo de apresentação, mas o fato dele ter visado, né, aquilo que alguns chamam de visamento do cheque, só vale durante o prazo de apresentação. Então, quando o banco visa o cheque, ele está dizendo, garanto que tem esse dinheiro durante o prazo de apresentação, porque eu bloqueei, digamos assim, esse dinheiro, bloqueei entre aspas, para que pague-se o cheque. Passado esse prazo, eu não garanto mais. Diferente do administrativo. O administrativo, ele é emitido pelo próprio banco. O banco Itaú, por exemplo, é quem emite. Então eu tenho o Banco Itaú como emitente, Banco Itaú como sacado. Aí você pensa, pô, esse cheque é seguro, né, professor? Porque se o banco não tiver dinheiro para pagar, quem é que vai ter? Exatamente, tá? Esse cheque administrativo, há uma observação que cai muito em prova, é a seguinte, ele só pode ser emitido ao portador. Tem que estar, ao portador não, nominalmente, né? Ele só pode ser emitido nominalmente, não pode ser emitido ao portador, ou seja, eu não posso emitir e não colocar o nome do beneficiário, eu tenho que indicar quem é o beneficiário, tá? É muito comum o cruzamento do cheque, né? Aquela posição assim, ó, 2 traços assim, ó, no canto. É possível fazer isso? Muito comum. Isso tem valor jurídico? Total, total. Olha o que eu coloco ali, ó. A posição de 2 traços transversais no anverso do título, na frente, podendo ou não identificar o banco. Neste caso, o valor do cheque não será pago na boca do caixa, mas deverá ser depositado em conta de titularidade do beneficiário. Então eu te entrego um cheque assim. Você vai lá no banco e fala assim, ah, eu quero receber. Não vai receber. Ele vai depositar na tua conta o valor. Ah, é para dar mais segurança? É para garantir. Agora, e se eu não tiver conta, você não vai receber. Infelizmente, você não vai receber, tá? Agora eu posso dar mais segurança ainda para o negócio. Eu digo assim, olha, eu vou te dar o cheque cruzado. Mas vai que me roubam, vai que... Não, então fica tranquilo. Onde é que você tem conta? Ah, eu tenho conta no Banco Itaú. Então eu coloco aqui, Itaú só vai poder depositar esse valor no Itaú. Mas vai que o ladrão tem conta no Itaú também. Aí ele pega e deposita lá. Tá bom? Qual que é a tua agência e conta? Aí você me diz, agência tal, aí eu coloco o número da agência, conta tal, e coloco os dados. Se eu colocar tudo aqui, o banco vai receber e vai falar, esse cheque só pode ser depositado no Itaú, nessa agência e nessa conta.
garantindo total. Quem roubar esse cheque não vai ter o que fazer com ele, tá? Beleza? Tranquilo? E aí, para fechar, é muito comum o uso da expressão sustação do cheque. A sustação é um termo mais genérico, tá? Mas o que cai em prova é a diferenciação entre revogação e a chamada oposição, tá? Tanto a revogação quanto a oposição, elas servem para a mesma coisa, para não pagar o cheque, ponto. Eu falo banco, não pague o cheque, acabou, tá? Agora, a razão é diferente. Revogação, também chamada de contraordem, é ato exclusivo de quem emitiu. É só de quem emitiu o cheque. Endossatário não pode fazer, só quem emitiu. Produz efeito somente, e endossante também não. Produz efeito somente após expirado o prazo de apresentação. Ou seja, passado o prazo de apresentação, o emitente poderá solicitar ao banco a revogação, determinando que o cheque não seja pago, já que expirado o prazo de apresentação. Então, assim, ó, às vezes as pessoas emitem um cheque e elas fazem o quê? Elas reservam, se organizam para manter o valor daquele cheque na conta. Então, eu emiti um cheque de R$2.000, opa, tenho que ter R$2.000 na conta lá para pagar esse cheque. Beleza, beleza. Aí vai passando os dias e o cheque não cai, o cheque não cai, o cheque não cai. Aí eu falo, meu Deus, aconteceu alguma coisa que esse cheque não cai nunca. O que eu faço? Olha, eu vou ter que manter os 2.000, mas é capaz de eu esquecer daqui a pouco. Passou o prazo de apresentação, eu ligo para o meu gerente. Seguinte, quero revogar o cheque. Uma contra-ordem. Eu dei a ordem para pagar, agora eu estou dando a ordem para não pagar. Por quê? Expirou o prazo de apresentação. Tá? Aí acabou o prazo de apresentação, o banco não vai mais pagar porque eu dei a ordem para ele não pagar. Aí a pessoa chega lá, depois dos 30 ou 60 dias, para o banco. Vim depositar. E o cara fala, esse cheque foi sustado. Aí ele vai fazer o quê? Vai te ligar. Pô, você sustou o cheque. Eu vou falar, claro. É que demorou muito ali, eu achei que tinha acontecido alguma coisa. Resolvi sustar. Mas me traz o cheque aqui, eu fico com esse e te dou um novo. Resolvido, sem problema nenhum. Tá? Diferente da oposição. Na oposição, qualquer um pode fazer. Não só a emitente, mas quem estiver portando o cheque. Isso ocorre normalmente por uma relevante razão de direito. Então, o João me deu um cheque. Pague-se a Guilherme a quantia de R$3.000. Saindo da casa do João, eu fui assaltado. Eu posso ir no banco e dar. E opor o pagamento de cheque. Eu falo assim, olha, quero opor o pagamento porque eu fui assaltado, eu fui furtado, eu fui roubado. Tá? Ele demanda o quê? Uma relevante razão de direito. É muito comum no furto de cheque. É muito comum quando há desacordo comercial no banco. E aí não precisa esperar o prazo de apresentação. Emitiu o cheque hoje. Aconteceu um motivo relevante. Posso sustar, posso fazer a oposição hoje mesmo, se for o caso. Tá? E para a gente fechar, então, a duplicata. Tá? Lei específica também, 5474 de 68. É um título bem diferente. Por quê? É emitido pelo sacador em desfavor do sacado, a fim de documentar um crédito do primeiro em face do segundo, em razão de prestação de serviços ou compra e venda mercantil. Trata-se de título da espécie ordem de pagamento. É diferente porque eu dou uma ordem para você pagar para mim. Quem emite, quem saca não é o devedor. Quem emite, quem saca é o credor. Na nota promissória, quem emite é o devedor. Na letra de câmbio, quem emite é o devedor. No cheque, quem emite é o devedor. Aqui, quem emite é o credor, em face do devedor, que é o sacado. Tá? Sempre relacionado a uma compra e venda mercantil ou prestação de serviço. Só lembrar do seguinte. Artigo 42 do Código de Ética, tá? Pode ser que tenha havido alguma alteração em razão do Código de Ética da OAB, que eu não estou antenado, né? Não é a minha matéria, mas sempre houve essa proibição. Então eu vou te aconselhar a dar uma olhada nisso daqui, verificar se essa alteração no Código de Ética da OAB restou mantida, tá? Se houve aqui, ainda há a proibição da emissão de duplicata como forma de cobrança de honorários advocatícios, tá? Então a ideia é compra e venda mercantil, prestação de serviço. Por isso a gente vai dizer que é um título do tipo causal, eu só posso emitir nessas situações, tá? Aqui tem o aceite? Tem, e o aceite é obrigatório. Quando a duplicata chega para você, você é obrigado a aceitar. Ah, professor, mas espera aí.
Por que eu sou obrigado? Porque o cara prestou o serviço, porque o cara te entregou a mercadoria. Mas não foi bem assim. É por isso que a lei vai dizer que é possível você recusar dar o aceite, mas precisa do quê? Recusa em hipóteses descritas no artigo 8º, tá? Quais são as hipóteses? Primeira delas, avaria ou não recebimento das mercadorias, quando não expedidas ou não entregues por sua conta e risco. 2. Vícios, defeitos e diferenças na qualidade ou na quantidade das mercadorias devidamente comprovados. 3. Divergência nos preços ajustados ou nos prazos. Em resumo, ele não cumpriu a obrigação. Você precisa, sempre que não aceitar, justificar. Então eu presumo que você precisa aceitar. Se você não aceitar, precisa trazer uma dessas hipóteses aqui, tá? Fora disso, ele tem que lançar o aceite no título. Esse aceite pode ser ordinário, situação em que o devedor apõe a assinatura no campo próprio, que é aquele em que eu assino no local certo de assinatura. Por presunção, o devedor recebe as mercadorias sem apresentar recusa, presume-se então que ele aceitou. Ou por comunicação, ocorre por escrito quando o devedor, apesar de não assinar no campo próprio, envia ao credor o seu aceite. Então não assinou no local devido, mas envia um outro documento demonstrando que aceitou. Professor, eu quero executar a duplicata, porque o cara não pagou, porque o cara não aceitou, porque o cara não devolveu. É possível? Sim. Olha lá. No caso de não ter havido o pagamento, surge ao credor a possibilidade de cobrar em juízo o valor devido. Esta cobrança deverá ser feita por meio de processo de execução. Tá? Como? Se ele aceitou a duplicata, basta a instrução da inicial com a duplicata com o aceite ordinário. Ele aceitou no campo corretinho ali, maravilha, é só instruir a duplicata com o aceite. Se ele aceitou em outro documento, apesar da lei não mencionar, você vai lá e junta esse outro documento. Agora, se não houve o aceite, aí eu preciso o quê? Protestar, demonstrando a falta de pagamento, a falta de aceite ou a falta de devolução da duplicata. Lembre-se daquilo que eu disse. Eu não protesto a mesma duplicata pelos 3 motivos. Eu escolho um, tá? Quando que eu protesto por falta de pagamento? Quando ele aceitou, quando ele devolveu a duplicata, mas não pagou. Então a duplicata está comigo com o aceite dele, mas não pagou. Protesto por falta de pagamento. Professor, a duplicata não está nas minhas mãos. Bom, se não está nas suas mãos, você não tem como ver se ele aceitou ou não. Então não tem como protestar por falta de aceite. Aí você protesta o quê? Por falta de devolução da duplicata. Ele não te devolveu. Nesse caso, a doutrina vai falar e a lei vai falar no chamado protesto por indicações, onde eu vou no cartório, eu não tenho a duplicata para entregar para o tabelião. Eu tenho que passar os dados dessa duplicata. Eu vou indicar os dados dessa duplicata, por isso a gente fala em protesto por indicações. Ou eu emito a segunda via da duplicata. Qual que é o nome da segunda via da duplicata? A chamada triplicata, tá? Ou ainda, professor, eu tenho a duplicata nas minhas mãos, mas não tem a assinatura dele. Então nesse caso, protesto por falta de aceite, tá? Então, se eu não tenho o aceite ordinário, eu vou instruir a minha inicial com o comprovante de protesto, além do comprovante da entrega das mercadorias ou da prestação de serviço. Porque aí, nesse caso, eu estou comprovando para o juiz o quê? Que eu fiz a minha parte, que eu prestei o serviço, que eu entreguei a mercadoria e que ele não fez a parte dele. E o protesto vai provar isso daqui, tá? E para a gente fechar é o seguinte, todo empresário que emite duplicatas na sua atividade, ele tem o dever de escriturar o livro de registro de duplicatas, tá? Então, todo empresário que emite duplicatas tem o dever de escriturar um livro, o livro de registro de duplicatas, tá bom? Isso é obrigação somente do empresário que emite duplicatas. Beleza? Com isso fechamos aqui. Um grande abraço, continue estudando e até mais.